Olá, amigos, olá, internautas, aqui estamos. Hoje é quinta-feira e são 20 horas. E sempre nas quintas, às 20 horas, a gente está por aqui no nosso estúdio, aqui na Avenida 15 de Novembro, 1771. E daqui a gente faz a nossa transmissão com a presença aqui dos nossos entrevistados. E não só nas quintas, mas também nas terças. Terças e quintas, sempre às 20 horas, a gente está por aqui. E, mais uma vez, estamos aqui nesse endereço para tratar de assunto importante. Hoje nós teremos aqui um bate-papo sobre a questão eleitoral, que é reta final para a regularização dos eleitores que vão votar em outubro. 2026 tem eleição para presidente, para governador, para senadores, deputados federais e estaduais, e muita movimentação aí nos cartórios eleitorais, porque agora é a hora de regularização dos títulos eleitorais. Esse será o nosso assunto. E já na terça-feira, no finalzinho da nossa entrevista de terça, eu anunciei que ele viria. De fato, está aqui. Está aqui do nosso lado o Jean Ricardo Afra Borges. Ele é o chefe do cartório eleitoral de Iporá, cartório eleitoral responsável aí não só por Iporá, mas por Amorinópolis de Orama, que corresponde à 53ª Zona Eleitoral. E, portanto, ele está aqui e a gente vai falar sobre esse momento, Jean, esse momento importante, que é a regularização da situação eleitoral de quem vai votar em outubro. Jean, satisfação aqui, mais uma vez te receber, boas-vindas. Boa noite, Valdeci, todos aqueles que estejam aí nos assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, ou que irão nos assistir, né? Boa noite e obrigado pelo convite novamente. Sim, Jean, satisfação te receber aqui, e eu te convidei porque dia 6 de maio, semana que vem, dia 6 de maio, acho que é no final da meia-noite, o prazo para finalizar a regularização eleitoral é dia 6, exatamente em qual horário? O nosso atendimento presencial, ele vai até, assim, a gente tem um limite, né, de atendimento por dia. A gente acredita que no último dia a gente consiga aí atender uma média de 200 eleitores presencialmente lá no cartório. Mas pela internet ainda, aqueles que já tenham biometria poderão fazer esse procedimento até esse horário aí, até as 23h59. Até quase meia-noite. Mas isso para quem tem a biometria. É isso aí. E, portanto, o cartório está intensificando nessa reta final aí, abrindo até de forma excepcional, em horários diferentes. E nós vamos conversar aqui agora sobre esse assunto, Jean. Eu quero te ouvir sobre isso, Jean. Reta final para quem quer votar em outubro. Fale aí sobre quais os serviços que são feitos, porque não é só novo eleitor, é também transferência e tem outros tipos de serviço. Fale agora do que precisa ser feito até dia 6 de maio. Isso. Essa data, Valdeci, ela é fixada pela legislação eleitoral, 150 dias antes da eleição. O cadastro eleitoral ele tem que ser fechado, né, por lei, para que seja consolidado aí o Banco Nacional de Eleitores, para que os programas da Justiça Eleitoral sejam alimentados com os dados dos eleitores e futuramente também as urnas eletrônicas. Então, 150 dias antes da data do pleito, esse cadastro é fechado, que vai se dar aí agora no dia 6 de maio, na próxima quarta-feira. A eleição em si ela é um processo, né? E como um processo, tem uma série de atos que tem que ser realizados e tem esses prazos. Em abril teve o prazo das filiações partidárias, né? Teve a janela partidária, e agora vai ter o fechamento do cadastro. A próxima fase vai ser das convenções partidárias, aí vem o registro de candidatura, propaganda eleitoral e também o dia da eleição e depois prestações de contas e diplomação em dezembro. Então, assim, nós estamos agora nessa fase do fechamento de cadastro eleitoral. Então, quais são os procedimentos que podem ser realizados? O alistamento eleitoral, para aqueles jovens... Novo. Isso, né? é o eleitor novo. Novo, isso. O jovem, né, que vai fazer o primeiro título, ou aquela pessoa que nunca teve o título eleitoral. Aqueles jovens que têm 15 anos e vão completar 16 até a data da eleição, já pode fazer também o título eleitoral. E revisão de dados, né, no cadastro, alteração do nome, do prenome, do sobrenome,
alteração de profissão, alteração de endereço, que a gente denomina de revisão de dados do cadastro, Estado Civil, e também a transferência de domicílio eleitoral. Então, é esses procedimentos que estarão sendo feitos aí até o dia 6 de maio. Até o dia 6. Então, são esses os serviços feitos até dia 6, fecha o cadastro e aí não se muda mais, já se saberá quantos eleitor vai ter por aí qualquer cidade brasileira e até o país. Nós estamos, Jean, eu acho que nós estamos com 26 mil eleitores. Isso, cerca de 26 mil eleitores. E você está prevendo aumentar o número de eleitores? Agora, no dia 6 já vai dar para constatar algo assim? Assim, em Porá acontece um fenômeno interessante. Muitos eleitores migram daqui, transferem para outros municípios, e geralmente na época de eleição municipal alguns retornam, então sempre tem essa alteração aí, mas a gente acredita que deve aumentar aí um número de aproximadamente 500 eleitores no município de Porá. Os demais, Amorinópolis e Diorama, esse número já é mais reduzido, mas aproximadamente essa quantitativa aí. Estamos com 26 mil eleitores, de repente podemos chegar, então, a 27 mil eleitores, mas é esperar o dia 6, não exatamente o dia 6, mas um pouco depois fecha-se aí o número de eleitores que teremos para a eleição de outubro. Ô Jean, e a questão aí de quem quer mudar o domicílio eleitoral? Vamos falar disso porque a gente sabe que nessa eleição nem tanto, porque é uma eleição de uma geografia mais amplificada, é de estado, mas no município tem aquela queda de braço para o político trazer o eleitor de município vizinho para votar nele. Essa é um pouco diferente, mas exige-se uma comprovação de endereço para transferir o título eleitoral. Vamos explicar para o pessoal o que se exige aí para quem quer trocar o domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral, Valdeci, é diferente do domicílio civil, né? Ele é mais elástico. O TSE tem uma interpretação mais ampla. Então, ele considera como domicílio eleitoral não apenas o vínculo residencial, onde a pessoa mora ali no município, né? Mas vínculo afetivo, vínculo profissional, se a pessoa tem uma propriedade ali... O que é um vínculo afetivo, por exemplo? Eu tive um avô que mora ali naquela cidade. Até isso pode? Até isso, o TSE interpreta como possível. Eu tenho um avô lá, eu quero votar em Montes Claros porque o meu avô mora lá e eu visito o meu avô. Exato. É bem vago, né? É muito. Então, assim, a própria resolução, né, do TSE que trata do cadastro eleitoral, ela já traz esse conceito de domicílio eleitoral bem amplo. Isso já vem importado lá da jurisprudência do TSE. Então, assim, a gente fica meio amarrado nisso aí. Mas tem que comprovar esse vínculo, né? Tem com algum documento. E, assim, os documentos básicos que a pessoa tem que levar são os documentos pessoais, comprovação de endereço, e esse vínculo aí a gente vai analisar caso a caso. O vínculo é muito subjetivo. Sim, né? É muito subjetivo, realmente. Estamos com o Jean Ricardo Afra Borges, ele é chefe do cartório eleitoral em Iporá. E ele está aqui exatamente para falar que no próximo dia 6 de maio, quarta-feira da semana que vem, vai vencer o prazo para quem queira aí regularizar a sua situação eleitoral. Estamos numa transmissão aqui em 2 endereços. Estamos no OG Notícias, nosso endereço no Instagram, com mais de 160 mil seguidores. Estamos também no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. Gratidão a tantos que nos acompanham. E estamos numa transmissão que tem apoios. Nós contamos aqui com o apoio do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E além de fazer coleta em Iporá, o Laboratório Bioanálise faz coletas também em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Temos conosco na transmissão Posto Rede Parceirão, que é aquele que tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Atende você em Israelândia, ali nas margens da GO 060 e também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é sua casa nas rodovias. Temos conosco na transmissão sempre a BioEnge Soluções Ambientais, aqui em Iporá e na região,
Quem precisa de documentação na área de meio ambiente, recorre a essa empresa. Recorre a BioEng Soluções Ambientais, a empresa da Maiara e do Endel. E o contato deles é o 649-9623-5621. Baratão Shop é o campeão de preços baixos. Baratão Shop, ele está há mais de 4 décadas servindo o Iporá e a região. E um detalhe, quem mora dentro de Iporá, no perímetro urbano, pode comprar no Baratão pelo WhatsApp. Para isso o pessoal já aprendeu, já memorizou aí o 649-8154-1495. É teclar, pedir e receber em casa. Isso para quem mora dentro do perímetro urbano de Iporá. Seguimos aqui com a nossa entrevista, hoje falando sobre a regularização eleitoral. Hoje intensifica-se nessa ocasião a procura lá no cartório eleitoral. E antes da minha pergunta, vamos aqui reprisar o endereço do cartório eleitoral, ao que está sendo aí muito procurado nesses dias. O cartório eleitoral fica na Rua Presidente Kennedy. Isso, Rua Presidente Kennedy, quadra 67B, lote 5, ali próximo à Feira Coberta. É próximo à Feira Coberta, é próximo do Empório do Gauchinho. Isso, exatamente. Que é um endereço também muito conhecido. Está ali um pouco abaixo, quase ao lado, é o local do cartório eleitoral, que é o local para não só os de Iporá, né? Os de Amorinópolis e os de Diorama também, que fazem parte dessa nossa zona eleitoral. O nosso atendimento hoje está bem ampliado. É isso que eu queria te perguntar, Jean, porque vocês ampliaram aí. Ampliaram para os fins de semana, era um atendimento só de metade do dia, agora é todo dia. Fale dos horários aí e dos finais de semana. Isso, durante a semana o nosso atendimento está de 8 às 18 horas, sem intervalo de almoço, e nos fins de semana e feriado, do meio-dia às 18 horas. Então, amanhã, dia 1º, nós vamos funcionar normalmente, do meio-dia às 18, no sábado, dia 2, e no domingo, dia 3, também no meio-dia às 18, para atender aí esses eleitores que desejam aí realizar algum procedimento lá no cartório. Sim, e você falou aí antes que o presencial é para quem não tem a biometria. Vamos explicar aí, Jean, o que é a biometria e quem não tem pode passar a ter e quem quiser passar a ter, o que significa a biometria e como obtê-la? Isso, a coleta dos dados biométricos, Valdeci, ela abrange as digitais, uma assinatura eletrônica da pessoa e a coleta da fotografia, né? Esses são que a gente denomina de dados biométricos. Esses dados aí são importados, né, para os sistemas da Justiça Eleitoral, são compartilhados com alguns órgãos públicos, como Secretaria de Segurança Pública, Detran, Polícia Federal e outros órgãos. Então, assim, esses INSS também. Então, assim, esses dados biométricos são coletados e também são utilizados durante o processo eleitoral nas urnas. Então, assim, aqueles eleitores que não têm biometria agora não conseguem mais realizar o requerimento pela internet. Eles tinham que ter realizado essa solicitação até o dia 6 de abril, porque eles teriam aí um prazo de 30 dias para comparecer presencialmente no cartório para coletar a sua biometria. Agora não, como esse prazo já ultrapassou, só presencialmente no cartório. Até dia 6 é possível fazer. É possível fazer até o dia 6. E quais as vantagens de se ter a biometria? A vantagem de se ter a biometria, além desse compartilhamento, né, com diversos órgãos, principalmente o INSS, hoje ele demanda muito a biometria da Justiça Eleitoral para a questão das pessoas obterem alguns benefícios, né, previdenciários. Ele tem o cadastro do Gov também, para a pessoa passar de nível prata para nível ouro. Ele tem que ter a sua biometria regular também. E aí no próprio processo, né, eleitoral, na liberação da urna eletrônica, com a digital, a urna, o reconhecimento do eleitor ele é mais rápido, né? Então, tem todas essas vantagens. Agora, o reconhecimento é só digital ou facial? Da urna? O reconhecimento, a biometria. Hoje, na urna eletrônica, é só pela digital. É só digital. Isso. Agora, eu quero comentar contigo, Jean, o seguinte, porque eu fiz a minha biometria e no instante que precisei dela, na hora de votar, ela não funcionou. Parece que ainda tem uma dificuldade, o equipamento ainda tem uma dificuldade para assimilar
a identificação do eleitor, não é isso? Isso, teve realmente algumas urnas que tiveram esse problema na coleta, né, da digital dos eleitores. Aí eles eram liberados ou pelo título ou pelo CPF. Mas agora, assim, pelo menos o que o TSE nos adiantou e o próprio Tribunal Regional Eleitoral, em reuniões que a gente teve de preparação para esse pleito agora de 2026, nos adiantaram que as urnas agora serão urnas mais modernas e que esses problemas serão aí diminuídos. Estão trocando as urnas? Sim, de todas? 2 em 2 anos, o parque de urnas eletrônicas de todo o país ele é trocado. Descarta as urnas anteriores? A empresa, geralmente, elas são descartadas, mas eles aproveitam e usam o hardware, né, para outra confecção finalidade. de outros equipamentos. Você usou a palavra empresa, por quê? Tem uma terceirização? Não é porque é uma empresa que ganha... Presta o serviço. E confecciona a urna, né? Tem uma empresa que ganhou essa licitação a nível de Brasil. A nível de Brasil. Para prestar o serviço. Exatamente. Cedendo as urnas. Isso. A urna é de posse da empresa. Não, a urna é de posse do Tribunal Superior Eleitoral. A empresa só faz o projeto. É o software, o hardware e o software do TSE também. O hardware mesmo, a máquina. Né? A máquina. Isso. É de uma empresa que presta o serviço. Nós estamos falando aqui sobre o cartório eleitoral e falando sobre esse prazo reta final para a regularização dos eleitores com vista à eleição desse ano de 2026, eleição para presidente, para governadores, para senadores, deputados federais e deputados estaduais. São 5 cargos. Uma eleição dessa já dá mais trabalho, é mais complicada? Bem mais trabalhosa. Não tanto para nós que somos servidores, né, mas principalmente para o eleitor, né? Assim, até a gente vai fazer essas campanhas de esclarecimento, mas se o eleitor não levar o nome, né, o número dos candidatos anotado, eles vão ter muita dificuldade, porque é muitos cargos, né, para ele votar e... São 5, né? Sim. São 5 cargos diferentes e cada cargo leva um número. Então tem que levar 5 números e não confundir o número com o cargo. Exatamente. É isso aí. Esse detalhe ainda. Ainda tem mais essa. Estamos aqui, então, falando a respeito das eleições desse ano, sobre regularização eleitoral e outros assuntos. E falando de outros assuntos, eu quero te ouvir sobre a questão dos partidos. Você falou há pouco aí sobre a janela partidária que teve recentemente. É todo um calendário eleitoral que vem se cumprindo, né? E as etapas seguintes agora é fechar esse cadastro, como você disse, e depois eu quero te ouvir sobre as datas seguintes aí, o que nós teremos aí no procedimento rumo à votação. Isso. Do dia 20 de julho a 5 de agosto, nós teremos as convenções partidárias. Encerradas as convenções, até o dia 15 de agosto, tem o registro de candidatura. Eles podem fazer o registro até às 19 horas do dia 15 de agosto. O registro será online? Tudo é através tudo online hoje. Não precisa recorrer ao cartório? Não tem nada físico mais. Não tem nada físico nesse sentido. Os processos hoje são todos judiciais eletrônicos. E tem todo um sistema que ele tem que fazer o registro de candidatura, né? Chama Candex, né? Sistema Candex. Os partidos realizam os registros de candidatura através desse sistema. E também, a partir do dia 15 de agosto, no dia 16, inicia a propaganda eleitoral na internet e na rua. Muito bem. É isso aí. Nós estamos numa eleição que é a nível nacional. E os partidos, eles são tratados nacionalmente a nível nacional e estadual, porque a eleição também é no âmbito estadual. Mas eu ouvi dizer aí numa roda de amigos falando que os partidos são muito desorganizados nos municípios. Os partidos não cuidam de ter um diretório constituído. Eu ouvi isso numa roda que foi alguém que falou, demonstrando ter um conhecimento de causa. Eu queria te ouvir sobre isso. Essa eleição é a nível nacional e estadual. E nos municípios os partidos não se organizam. Eles ficam ali existindo precariamente com a comissão provisória. E em Porá é assim realmente? Como é que é isso? Em Porá também segue arrisca isso aí. A maioria dos órgãos partidários municipais de Porá, Molinópolis e Diorama são comissões provisórias.
Alguns também não são diretórios. A maioria são comissões provisórias. Mas isso não afeta nada lá a nível de Estado e de país, quando os partidos for tomar a decisão? Não, é questão interna, né? De organização deles mesmo. E geralmente, para constituir um diretório, tem que ser realizada uma assembleia, tem vários cargos que têm que ser preenchidos, né? De acordo com o estatuto de cada partido. Então, assim, os partidos, em nível municipal, eles preferem fazer os órgãos municipais porque são mais simples. A Justiça Eleitoral, ela cobra dos partidos certas prestações de conta, mas isso é só em ocasião de eleição? Não, anualmente todos os órgãos partidários são obrigados a prestar contas para a Justiça Eleitoral até dia 30 de junho, eles tendo movimentação financeira ou não. Isso a nível de município? Isso a nível de município, estado e União. Todos têm que prestar, até 30 de junho agora, todos os partidos que estão estabelecidos em Porá têm que prestar essas contas. Terão... Do exercício financeiro, né, de 2025. Em Porá nós temos quantos partidos assim constituídos, hoje, atuantes? Eu até trouxe essa relação, Valdeci, para passar para você. Em Porá hoje nós temos o MDB, como um diretório, né? Está constituído, isso, organizado. Isso, José Carlos Teixeira é o presidente. Nós temos o PDT como comissão provisória, presidente é a Marlúcia Pinheiro de Oliveira Caetano. Nós temos o PP também comissão provisória, o Marcos Antônio Rodrigues Dias como presidente. O PSD também comissão provisória, Edilane Moreira Martins, presidente. O PSOL diretório, Manuel Barbosa Gonçalves, presidente, e o Partido dos Trabalhadores, que tem um órgão definitivo também, um diretório, que a presidente é Viviane de Leão Duarte, especial. São os partidos constituídos em Porá. Isso. E pelo que eu entendi aí, só 2 partidos aí estão com diretório. O MDB e o Partido dos Trabalhadores? 3, na 3? verdade, né? O MDB, o PSOL e o PSOL. O PSOL também está organizado. Isso, e o PT. São esses 3. É isso aí. Nós estamos no OG Notícias, gratidão a tantos que nos acompanham e um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral, que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E não só no Instagram, no OG Notícias, nós estamos também no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. E estamos numa transmissão que conta com apoios. Nós temos, por exemplo, aqui o apoio do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. É o maior, é o melhor, é o que é realmente campeão de preços baixos e que está há mais de 4 décadas servindo o Iporá. Quem mora dentro do perímetro urbano pode comprar no Baratão até pelo WhatsApp. Para isso o pessoal já aprendeu aí a teclar 64 981 54 1495. Teclar e pedir para receber em casa. Temos aqui na transmissão apoio da Bioenge. A Bioenge trabalha com documentação na área de meio ambiente. É a Bioenge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Endel. E o contato da Bioenge é o 649 9623 5621. Posto Rede Parceirão está conosco aqui nas transmissões das noites de terças e quintas, e o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Tem 2 endereços para te atender, ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Porá, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Temos conosco na transmissão o Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365, e além de coletar para exames em Iporá, faz coletas também lá em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. Jean, o objetivo principal da sua vinda aqui é falar sobre essa reta final aqui de regularização eleitoral. Nós vamos concluir o nosso bate-papo com o seu apelo aí para que todos de Iporá, de Amorinópolis e de Diorama, cidades da 53ª Zona Eleitoral, para que compareçam no cartório eleitoral até quarta-feira para regularizar a sua situação. Fique à vontade aí para fazer o seu apelo ao eleitor. Novamente, obrigado, Valdeci, pelo espaço. A gente está chamando aí os eleitores que desejam realizar algum procedimento no cartório. Não deixe para o último momento, né? A segunda, terça ou quarta-feira da próxima semana, porque vão enfrentar filas, a gente acredita nisso. Assim, a realidade que a gente já tem de outras eleições, que os últimos dias do fechamento de cadastro sempre foram de filas, eu acredito que esse ano também não será diferente. E pode até ficar alguém sem fazer essa regularização, né, Jean?
dependendo do... Se do acumular horário. muito, Isso. A gente tem um limite de atendimento, né, diário. Se exceder, a gente encerra, né, a distribuição de senhas. Mas, então, para evitar isso, Valdeci, nós vamos estar aberto amanhã, dia 1º, né, feriado, meio-dia às 18. Vamos estar aberto também no sábado, dia 2, no dia 3, domingo, meio-dia às 18, para atender aí todos esses eleitores que necessitam aí comparecer ao cartório. Sejam os jovens que vão fazer o título pela primeira vez, aqueles eleitores que têm alguma pendência, que necessitam fazer uma revisão de dados, que estejam com seu título cancelado, ou que desejam aí transferir seu domicílio eleitoral, compareçam ao cartório, leve seus documentos pessoais, um comprovante de endereço, para a gente poder ir fazer o procedimento que ele desejar. hoje em alguns países, como nos Estados Unidos, o voto é facultativo, mas no Brasil o voto é obrigatório. E eu quero te perguntar, e é bom reprisar, a importância do voto e a penalidade. Fale disso para nós. O voto no Brasil, em decorrência aí, como fixado pela Constituição Federal, ele é obrigatório, né, para os maiores aí de 18 anos até os 70 anos. A partir de 70 ele é facultativo também. Então, aqueles eleitores que não votam e nem justificam, eles têm uma multa, né, que é registrada no seu cadastro eleitoral. É uma multa de valor irrisório. Ainda é aquela multa de valor irrisório? Isso, R$ 3,51. Mas se aquele eleitor deixar de votar 3 eleições consecutivas, o título dele pode vir a ser cancelado. E aí isso aí acarreta alguns problemas, né? CPF, passaporte, questões bancárias. Então, assim, é bom os eleitores regularizarem. Mas se ele ficar 3 eleições sem votar e pagando a multa, tudo bem? Fica regular, não tem problema Se ele topar pagar a multa, ele não precisa votar jamais? Em tese, não. Em tese, não? Não. Porque o eleitor não anda gostando de votar, né, Jean? Tem esse detalhe assim, aí. Isso aí está refletindo até no nosso atendimento. Esse fechamento de cadastro está até atípico, assim, dos outros fechamentos de cadastro, principalmente de 2022, a gente tem observado que a procura está baixa, talvez seja pelo desinteresse das pessoas, aí, dos eleitores, com essas questões políticas realmente, com eleição, em decorrência aí desses problemas que a gente tem vivenciado aí no nosso país. E uma multa tão baixa dessa também deixa o eleitor à vontade, né? Sim, e tem um agravante ainda. Às vezes a pessoa pensa que essa multa ela é destinada à justiça eleitoral. E não, essa multa, o eleitor que deixa de votar, ele está beneficiando os próprios partidos políticos. Porque essa multa ela é direcionada aos fundos partidários. Interessante dizer isso, né? Ele não votando, ele está alimentando o sistema. Alimentando um sistema que, em tese, ele não está gostando. Não está gostando, exatamente. Porque isso é até uma luta de nós, servidores da Justiça Eleitoral, de que uma parcela dessas multas fossem destinadas ao aparelhamento da Justiça Eleitoral. Né? Mas não, ela é direcionada única e exclusivamente aos fundos partidários, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Jean, eu vou partir aqui para um campo mais subjetivo. Você, como vive intensamente a questão eleitoral em Iporá já de anos, nos Estados Unidos o voto é facultativo e no Brasil o voto é obrigatório. Você tem uma opinião formada sobre isso? O que é mais recomendável? Olha, Valdeci, isso decorre muito da cultura, né, da nossa sociedade brasileira. Eu acho que, vou dizer assim, que o americano é mais evoluído, por isso que eles têm o voto lá é facultativo. Eu acho que não. Mas talvez no futuro aí a gente consiga evoluir para o voto facultativo também, mas agora eu acredito que ainda não. A gente reflete muito isso na abstenção, né, das eleições. As pessoas que não votam preferem pagar a multa. A gente tem percebido cada vez mais crescente a abstenção, o número de pessoas que deixam de votar. Então, assim, se o voto não for obrigatório ainda... A abstenção seria... Aí maior, a ausência seria muito maior. Isso, não conseguiria atingir os quocientes necessários para eleger aí os governantes. É por isso que ainda é obrigatório no país, né? E nos Estados Unidos, um país mais adiantado, deixou facultativo
E lá o povo vota, tem interesse, tem um debate, republicanos e democratas, um debate intenso, um país onde o povo participa. Lá só tem dois partidos, né, que são os democratas e os republicanos. Até nisso aí já ajuda, né, o processo eleitoral deles. E, assim, a formação dos Estados Unidos é diferente da nossa também, né? Eles eram um estado que... Eram vários estados que formaram os Estados Unidos, né? E vários estados independentes que formaram os Estados Unidos. E, então, assim, cada estado tem uma legislação própria, alguns o voto é por cédula de papel, outros utilizam o voto em urna, outros utilizam até mesmo uma urna eletrônica, uma espécie de urna eletrônica que eles possuem. Então, até nisso eles diferem do nosso sistema. O Brasil é considerado o modelo, porque tem esse sistema de urna eletrônica e tem países que não copiam, inclusive país avançado. Você acredita que exatamente por quê? Quer manter uma tradição? Isso, geralmente manter a própria tradição, né? Como eu te falei, cada estado tem uma legislação específica, cada país, mas o nosso sistema eleitoral realmente ele é evoluído. Eu não digo eleição municipal, que em 15 minutos já se sabe quem é o prefeito e já se tem uma ideia de quem são os vereadores eleitos no município, mas a próprio nível nacional também, com 1 hora de totalização, já se tem uma ideia de quem será o próximo presidente ou o próximo governador, né, do estado. Então, assim, eu acho que o nosso sistema é muito avançado, muito seguro, se fala muito, mas, assim, é seguro o nosso sistema. A gente que vivencia isso todos os dias, a gente avaliza o nosso sistema. É isso aí. Urna eletrônica é realmente aquela que traz aí um debate intenso aí, mas o Brasil adota e até então, Jean, não se tem prova de fraude em urna eletrônica. As pessoas não... tem vários testes de segurança que são realizados, até a gente bom esclarecer isso. Em outubro de 2025 foi aberto o código-fonte para aquelas instituições que desejavam, né, realizar os testes. Em dezembro foi realizado o teste de segurança com a presença do Exército, das Forças de Segurança, Polícia Federal, USP, Unicamp, aquelas empresas de informática que se credenciaram perante o TSE para fazer os testes. Então, esses resultados estão publicados no site do TSE, para quem quiser verificar, né? Então, assim, os sistemas eleitorais eles são lacrados com certa antecedência, tanto os que são utilizados na totalização, como os que são utilizados na urna eletrônica. Então, assim, até hoje se fala, mas nunca conseguiu, né, se provar nada que trazesse uma credibilidade no processo. É isso aí, com o apoio do Baratão Shopping, da BioEnge Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo com o Jean. O objetivo principal foi esse, alertar de que dia 6 de maio vence o prazo para regularização de títulos eleitorais. Obrigado, Jean, por ter trazido para nós essas informações. A gente sempre termina aqui a nossa entrevista deixando um presentinho para o entrevistado. No caso, hoje, para você, um livro de nossa autoria, para que você leia. Obrigado pela presença. Obrigado. Sempre assim, terças e quintas, noites de entrevistas de assuntos importantes sendo tratados. E na próxima terça não vai ser diferente. Vai ter aqui alguém para falar de assunto importante. Aguarde. Até terça. Um abraço a todos.